Pessoal, esse é o Diogo, né? Ele é responsável pela Personal Physical Care, uma empresa de esportes aí no geral, né? Que lida com várias modalidades. E a gente bateu um papo essa semana e alinhou, né, esse bate-papo para hoje aí para a gente estar trocando ideia, para mim estar podendo passar para ele um pouco do meu dia a dia, como é que funciona o fisiculturismo, né? Nossa rotina no geral aí, os benefícios e tudo que a gente passa aí. Fala aí, Diogão. Vou dar bala. Boa tarde. Boa tarde a todos. Como o Lucas me apresentou aí, eu sou o Diogo Rodrigo, sou proprietário da Personal Psicocare. É um estúdio de treinamento personalizado diferenciado de modalidades esportivas e desportivas. E o nosso público, mais da metade é aquele público de população especial, daquelas pessoas que precisam treinar, porque se elas não treinar, elas não conseguem nem levantar da cama, entendeu? São pessoas bem debilitadas e, né, toda pessoa tem um direito, né, de ter um personal, de ter um professor, um instrutor para conseguir dar exercício para elas, né? Então todas as pessoas podem treinar, né? São possível treinar. Então a gente cuida dessas pessoas como das outras populações, né? Então é isso. Muito legal a iniciativa, hein, ô Diogo? Sim, Poucas pessoas trabalham nessa linha, né? poucas Atingindo, pessoas. atingindo esse público. E é um público muito carente desse tipo de informação, de tratamento, né? E que com certeza isso que vocês fazem agrega muito para a vida deles, né? É muito Sim. importante ter atividade física, né? E hoje a gente tem entrevista aqui com o Lucas, né? Foi indicado pelo professor Francisco Vieira, que também faz parte da gente. Acho que ainda não subiu na live. E, e ele ficou, não conhecia o Lucas. Essa parte de atleta, pouco a gente teve contato na faculdade. Acho que foi no final do semestre, do último semestre ano passado, que a gente teve um festival com vários atleta de fisiculturistas, mas conhecia um ou outro, mas nem sabia que eram atletas na época, né? Então, mas foi legal porque eles falaram sobre a preparação física, e professor de educação física pode ser preparador físico de atleta sim, né? E é bom abrir um leque de conhecimentos, né? Porque às vezes, vamos dizer que às vezes tem muito preconceito de atletas como da sua forma, né, da sua modalidade, né? Uhum. Tanto no meio da educação física como no geral, né? Sim. Tudo que é diferente, o pessoal, em vez de se informar, né, e atrás do conhecimento, fala não. É, E acaba sendo uma ignorância, né? E não deveria ser assim. Acho que todo mundo devia saber conhecer um pouco da pessoa ou da modalidade que está aparecendo nova, né? Então, por exatamente. isso que às vezes o país deixa de desejar, de investir num atleta que pode ter um talento lá na frente e ficar sempre nos mesmos esportes, que nem sempre a gente somos os melhores, né? Deixamos de ser os melhores faz tempo, né? Então, é complicado. O esporte amador, no geral, no Brasil, ele é bem desvalorizado, né? E no fisiculturismo não é diferente, né? É um esporte onde a gente tem que ter muita dedicação, né? É um esporte que é 24 horas por dia, não é só treinar, a gente tem que treinar, tem que comer, tem que descansar bem, né? É um trabalho paulatino, é um trabalho gradativo, demora para você conquistar um físico, né? Principalmente quando a gente fala de um físico de palco, né? Um físico simétrico, proporcional, né? Tudo isso que a gente trabalha no dia a dia, marretando para estar sempre evoluindo e realmente deixa muito a desejar essa parte do reconhecimento e do retorno, né? Sim, Hoje, assim, tudo gira muito em torno da mídia, né? Quem tem sim, mais mídia, com certeza está na frente com relação a apoios e parcerias, né? As empresas verdade. não estão muito interessadas no atleta que tem mais títulos, ou de repente nem o que tem mais potencial, mas o que vende mais, né? Às vezes aquele cara Sim, mais carismático, né? Mais marqueteiro, que tem uma boa.
oratória, uma boa apresentação nas mídias aí no geral, ele sai na frente e consegue mais espaço do que muito atleta que está na luta. Eu, como atleta, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio dentro disso, né? A gente tem que trabalhar o nosso físico em paralelo com a nossa imagem. Às vezes, não é tão simples, principalmente quando a gente está se preparando para competir, quando a gente está numa fase mais apertada, né? Mas é que nem você falou, por ser um esporte de certa forma diferente, desperta muito a curiosidade das pessoas, né? As pessoas gostam de acompanhar, de saber como é que é. E é bacana. Graças a Deus, apesar de não ter apoio, tem bastante gente que se identifica, que gosta, que incentiva. E isso significa muito para nós, né? Sim. Até hoje de manhã a gente fez uma entrevista com um parceiro da gente, que é o Rafa Suprimentos, não sei se você já ouviu falar dele. E Uhum. ele apareceu um outro amigo meu, que a gente fez uma entrevista com ele na quinta-feira, que é o Akiri Reijo, ele é mestre de Kung Fu. E eles fizeram uma proposta lá, fecharam uma parceria ali na entrevista mesmo. Eu posso até te indicar ele, o Rafael, porque ele adora apoiar o pessoal do esporte, assim, entendeu? Legal. E é muito legal, assim, ele também faz o nome dele, mas ele ajuda muita gente geral. Ele falou que está agora até na parte de games. Eu nunca vi nenhuma loja de suprimento, nenhuma marca de suprimento apoiar um jogador de videogame, né? Então É, isso aí já fez o diferencial dele. Então posso até te indicar depois, é. pois aí eu te mando lá Mudando assim um pouquinho só o foco, essa área de videogames, essa área de gamers, né? Isso virou um sim, mercado. Na minha época, verdade, videogame era alugar fita na locadora, jogar, verdade, não tinha memory card, não tinha, né, os gráficos eram bem inferiores. Na época de Super Nintendo, Mega Drive, né? Outra geração. verdade. Eu tenho É uma 34 diversão anos. da molecada, né? É. E esse ano eu levei meu sobrinho na Brasil Game Show, né? Que a Brasil Tô Game ligado. Show é a maior feira de games do Sim, sim. Brasil. Foi lá no Expo Center Norte. E, cara, assim, o tamanho da feira era absurdo, uma coisa gigantesca. Esse é um mercado que movimenta muita grana, movimenta muita coisa. E, por coincidência, uma semana depois eu tive a Brasil Trade Fitness Fair, onde fui convidado pela Sintra Nossa, para estar lá no legal. stand, que é a maior feira de físico, de fitness, fisiculturismo, tudo que envolve, né, musculação no Brasil. Sim. Mas, assim, a feira da Brasil Trade não dava um quinto da feira de games. Né? Esse É, mercado de agora viu games é um febre. mercado monstruoso, né? É, agora viu febre, não é mais uma diversão de criança, já gente adulta jogando, gente ganhando um salário muito alto aí. Sim, sim. Então, emissoras de TV narrando o jogo de videogame. Meu pai mesmo fala, meu, estão narrando um jogo de futebol, de corrida, ele tava vendo um dia de corrida lá. Aí depois que ele se tocou que era videogame, ele falou, caramba, como assim? Entendeu? É, virou profissão, né? Coisa ficou muito legal, assim. E isso tinha que acontecer, acho que em todas as modalidades esportivas, Sim, entendeu? E aí ia ser muito legal, o país ia se unir, ia ser febre em qualquer campeonato e Olimpíada, ia ser uma potência. com certeza. Eu sinto que falta isso um pouco dentro do fisiculturismo, né? Eu sinto que as empresas e as federações de fisiculturismo poderiam se juntar mais. Porque, cara, os atletas, os bodybuilders, os atletas de fisiculturismo em geral, os caras vão se preparar o ano inteiro e os caras vão subir lá. E pode ser para ganhar uma shakeira vazia. Os caras se preparam e vai lá, porque a gente faz isso por amor, entendeu? Retorno financeiro realmente não tem. Se tivesse um trabalho forte em cima disso, união das federações, uma proposta maior para o nosso esporte, isso com certeza iria somar muito. Mas, na verdade, o que acaba acontecendo são as federações indo uma contra as outras. Então, a federação marca o campeonato A nesse mês, nesse dia, a outra federação marca um campeonato B no mesmo dia para confrontar, para concorrer, para ser um lance de rincha em vez de parceria, né? Nossa, Então, entendi. é complicado. Sem contar que essa pulverização no esporte fez com que surgissem várias federações, cada uma com uma ideia. Então, na federação A, os caras querem um atleta mais slim, um físico um pouco mais fitness, vamos dizer assim. Na federação Entendi. B,
eles querem um atleta com um físico mais volumoso. Então, isso tira um pouco também do nosso parâmetro, né? E você vê o cara ganhar em uma e perder em outra, porque estão criando suas próprias regras, né? Então, Complicado. Tinha que andar junto, senão não vai pra frente o negócio, né? exatamente. Exatamente. Só tem briga entre vocês, imagine fora, né? E como que vai conseguir apoio se o teu lado não consegue se organizar, né? É, A sua modalidade não consegue se organizar. Aí fica difícil alguém querer apoiar e não ter um planejamento, né? aham. Complicado mesmo. O que E acontece também. como. Pode falar. Pode falar, pode terminar aí. Tranquilo. O que acontece também hoje com os atletas brasileiros em geral, o atleta consegue chegar num nível muito bom. O atleta, eu não sei se você sabe como é que funciona, questão de campeonato, mas quando o atleta ganha determinados campeonatos, ele ganha um Procard, né? Ele ganha a oportunidade de entrar para o fisiculturismo profissional. Mas o que acontece é que os atletas que têm potencial, eles acabam chegando nesse nível, porém eles não têm recurso para ir mais adiante, né? Porque é bem diferente a estrutura que você tem que ter para o fisiculturismo amador do que a estrutura que você tem que ter para o fisiculturismo profissional, né? Então, Sim. você vira profissional, o investimento é maior, você tem que competir, sei lá, nos Estados Unidos, em Portugal. Então, muitos atletas acabam ficando limitados aí, ou então se aventuram no circuito profissional e, infelizmente, não conseguem arrumar nada, acabam sumindo, né? Por causa de pouco investimento e pouca estrutura para competir com os gringos, né? Sim, sim. É desistindo também, né? Em muitas modalidades, muito esporte é assim, o pessoal Só antes sem de rapidinho. apoio, Fala, Tarso. acaba Fala, desistindo. Glauber. Beleza? Dois monstros aí na live, hein? Os caras aí são das Tranquilo. antigas, hein? Ó, pessoal, quem entrou agora ou quem já tava, podem fazer pergunta pro Lucas, para ele responder aí, a gente dá andamento no tema. Fazem pergunta agora para ele começar a entrar no tema dele, Ó, vai abordar agora. o José, né? Perguntou sobre o meu off-season. Então, meu amigo, o off-season é uma etapa que a gente tem para ganhar volume muscular, né? Então, é uma etapa que a gente tem uma dieta com superávit calórico, que a gente faz um treino mais tensional, buscando o ganho de volume muscular, né? É uma fase que o físico não fica tão lapidado, tão seco, porém a gente vai aumentando de tamanho para depois, numa reta final, numa fase de cutting, a gente está. Tomei uma vitamina aqui, a gente está lapidando o físico para deixar ele aparente e poder mostrar no palco, né? Então, o off-season é uma fase muito importante do trabalho, né? É uma fase que faz toda a diferença. Muitos atletas erram por não dar tanta importância assim para o off-season. Acho que é uma fase meio que de férias, uma fase que é para dar uma relaxada, e na verdade não. É uma fase muito importante, é uma fase de construção. Então, eu comecei a evoluir bastante quando comecei a fazer um off-season e realmente me regrar, bater as metas do off-season, que também é uma fase muito difícil, porque é uma dieta com muita comida, então muitas vezes você não está com fome e você tem que empurrar a comida, né? Isso que a gente faz no Caramba, bodybuilding é um pouco desumano, né? Porque a gente tem que bater um volume de caloria para poder crescer, então muitas vezes a gente está verdade. alargando o nosso estômago para conseguir bater aquela meta diária, né? Então, eu, Caramba. assim, pode ser até um pecado que eu vou falar agora, mas eu prefiro muitas vezes ter que me privar no cutting e às vezes passar um pouco de fome, entre aspas, né? Como você não passa, mas passa uma vontade ou outra, do que ter que ficar empurrando comida, cara. Porque é muito complicado. É muita Verdade. comida, e aí você fica pesado, você sente o sobrepeso, você anda daqui até a esquina e já está cansado, isso também te traz Caramba. dores, né? O corpo ele não Verdade, diferencia. verdade. É É, lógico. ele não diferencia se é músculo ou se é gordura, né? Ele sente o peso da estrutura e você sofre as consequências disso. Mas com certeza é uma fase aí fundamental para apresentar um físico superior, né? Porque se você não fizer isso, você vai subir no palco praticamente com tudo, praticamente sempre com o mesmo físico, né? É isso que Entendi. eu vejo muitos atletas também
errando e às vezes o atleta deixa de evoluir por causa disso. Verdade. Fazer toda uma preparação, né? Senão não dá Sim, certo, né? sim. A preparação ela tem que E ser muito bem direcionada, né? Porque quando você sai de um off-season para um cut, essa fase de transição é uma fase que tem que ser muito bem monitorada por uma pessoa que conhece, que tem um feeling bom, porque de repente você sair de uma dieta com superávit calórico para uma dieta muito restritiva, você pode condenar boa parte do que você ganhou nesse processo e subir com um físico mais magro do que poderia, mais flat, como a gente fala, né? Mais murcho. Então é toda uma. O corpo humano é muito complexo, né? Toda a parte de fisiologia, isso sem contar a individualidade biológica, né? Porque cada metabolismo é um metabolismo. Então, o que funciona para mim, de sim. repente, não funciona para você, não funciona para outro. Ah, sim. Por Acaba isso, sendo algo personalizado, né? Então isso. Por isso que eu tem que acho trabalhar também, certinho, né? eu acho importante você ter uma pessoa com você, no meu caso eu tenho o meu coach, que já está comigo há um bom tempo, porque Então, ele vai me conhecendo mais, ele vai entendendo melhor a minha resposta e com isso ele consegue direcionar melhor o meu trabalho, né? Às vezes você fica pulando de treinador em treinador, você não consegue evoluir o tanto quanto poderia, porque quando um já está pegando a mão, você vai para outro. E cada um tem uma maneira de pensar, né? cada um tem uma maneira de pensar, uma maneira de trabalhar, uma maneira de conhecer o seu atleta, né? Então, demora para tu conhecer a pessoa que você está trabalhando, né? Uhum. Então, é complicado, assim, querer resultado muito rápido, se o cara não te conhecer direitinho, não tem como. Como aqui o Francisco fez uma pergunta, professor Francisco, depois você fala um pouco do que vocês fazem para evitar o overtraining. Cara, na verdade a gente procura se alimentar bem, né? Isso é básico, a gente precisa de matéria-prima, precisa de combustível para fazer um bom treino, né? Dar os intervalos necessários da periodização, né? Um bom profissional tem que direcionar uma boa periodização, com intervalos também, e descansar bem, né? Você fazendo todas essas etapas bem feitas, você vai estar sempre pronto para estar rendendo o máximo que você pode. É importante também esse fundamento, porque quando eu comecei a treinar, eu não tinha conhecimento de absolutamente nada. Então eu achava que treinar era que nem o Arnold treinava, 5 horas por dia, e realmente faz muito sentido. Só que eu não comia nem metade do que ele comia. Então, às vezes eu ia Verdade. treinar parecendo um morto-vivo já. Então, quer dizer, você vai ficando com a imunidade baixa, você vai Caramba. começando a catabolizar, que é o inverso de anabolizar, você começa a usar sua proteína como fonte de energia, e na verdade, você entrando em overtraining, você perde ao invés de ganhar, né? Caramba. Então, mas no começo eu acho que esse é um esporte que todo mundo patina um pouco, porque até Sim, sim. você ter um entendimento de como funciona, leva um tempo, né? Você dá muito murro em Verdade. ponta de faca, né? Eu tenho que agradecer muito aos meus Verdade. treinadores que abriram muito a minha mente, que me deram um direcionamento, que me passam muito conhecimento, né? Todos que passaram na minha vida tiveram agregar alguma coisa nesse sentido, né? Então, é um esporte que sozinho, com certeza, eu não Não. conseguiria estar evoluindo como eu estou evoluindo hoje. Apesar de ser um esporte individual, você tem que ter alguém por trás de você, né? Cuidando de Uhum. você, literalmente. O Glauber falou uma coisa importante. É isso mesmo, Glauber. Perfeito. Bom, o Glauber é um professor, né? Um atleta dos anos 90. O ano passado competiu no Mister Santos. Bacana ter ele aqui na nossa live. É um cara que também tem toda a paciência do mundo para ensinar e tem uma grande bagagem no esporte aí. Então, ele fez algumas observações ali que realmente fazem todo sentido, Legal. né? Sobre a importância do off. É isso aí, Mais galera. Quem quer fazer perguntas? pergunta aí, Pode fazer mais perguntas aí, interagir com a gente aqui. pessoal, aqui Marco, Julião, olha o Julião aí. Mário, grande Mário. Mário é um grande incentivador, um grande amigo, dono da academia onde eu treino também.
Desde o comecinho, quando eu tinha um físico bem inferior, ele sempre me apoiou, sempre me incentivou, vai em quase todas as minhas competições. Além de tudo, além de um grande amigo, é um grande incentivador. Aí tá fazendo aniversário hoje, né, Mário? Fala aí, Mário. Pô, legal, hein? 50 Feliz anos? aniversário. Aí. Peraí, peraí. Conta um pouco da sua trajetória como atleta, pra gente te conhecer melhor, pessoal que não te conhece, que não é do esporte, poder se interessar e te seguir no seu Instagram, no seu Facebook, nas suas redes. Cara, Conta um pouquinho de você. eu comecei a treinar numa fase da minha vida que eu estava um pouquinho desanimado com a vida, né? Eu trabalhava, eu sou engenheiro mecânico, eu trabalhava em uma empresa, tinha um estilo de vida muito sedentário. Eu sempre fiz judô desde criancinha, comecei a competir no Mirim e fui até mais ou menos no Júnior, aí com 19 anos. E teve uma fase da minha vida que era só estudar e trabalhar, mas isso não me satisfazia, não me preenchia. Eu sentia que faltava atividade física na minha vida, né? Eu tentei por um tempo correr, fazer outras coisas, mas não sabia que não ia engrenar, né? Assim, fazia só para não ficar sem fazer nada. E quando eu Sim. comecei a puxar ferro, cara, eu senti assim, uma motivação. Eu já tinha feito musculação outras vezes na minha vida como complemento do judô, né? Mas quando eu comecei a fazer musculação, só musculação, isso começou a me motivar de um jeito que eu comecei a ver resposta e comecei a realmente querer seguir nesse caminho, né? Eu, em pouco Entendi, tempo, fui legal. tendo bons resultados, né? Eu acho que entra muito a determinação e o biotipo também, né? Fator genético. Eu acho que para a gente ser atleta isso conta muito, né? Eu acho que não adianta o anão querer jogar basquete, não adianta o gigante querer fazer ginástica olímpica, tem limitações que são, assim como o maratonista Verdade, nunca vai ser fisiculturista e o fisiculturista nunca vai ser maratonista, são biotipos, são estruturas diferentes, né? E eu verdade. comecei a pegar gosto, falei, caramba, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, né? Pô, legal. Gosto disso, me sinto bem, fui super bem acolhido lá na Impacto, na academia que eu treino, e é uma academia de bairro, porém uma academia muito funcional, muito completa, né? Treinei lá, tive todo o meu resultado lá. E aí eu fui ver meu primeiro campeonato de fisiculturismo, em 2015, foi o Ponche Classic em São Vicente. E aí eu entendi que o fisiculturismo não era só aqueles caras gigantes e aquelas mulheres gigantes, porque durante muitos anos o bodybuilding foi só isso, né? Sim, E hoje o fisiculturismo se divide em várias categorias. A gente tem categoria Men's Physique, Classic Physique, né? Tem o fisiculturismo clássico, cada uma com seus parâmetros de peso e altura e tal. E foi aí que eu vi o fisiculturismo clássico. E sim. eu falei, poxa, eu vou me preparar e vou ir lá, cara, vou subir do lado dos caras, né? E aí procurei a ajuda de alguns profissionais, fiz um trabalho com o Davis Francis, que foi meu primeiro treinador, e a gente se preparou e subiu, mesmo sabendo que meu físico ainda não estava completo para isso, né? Eu, como marombeiro, que fui muitos anos, deixei muito de treinar perna, então eu tinha alguns pontos fracos a serem desenvolvidos no meu físico. Porém, eu Sim, queria ter sim. essa experiência, eu queria pisar no palco, eu queria ver como é que era e tal. Então foi aí que eu estreiei, né? Subi a primeira vez com 76 quilos, hoje eu tô com 100, né? Bem seco, bem definido, porém faltava perna, né? Ainda venho trabalhando bem as pernas, né? Que é o meu principal ponto fraco. Mas, enfim, a partir daí começou minha trajetória. Aí o fisiculturismo é isso, né, Legal. cara? É trabalho em cima de trabalho. Porque você, ali no palco, é o resultado final de um trabalho de um ano, 10 meses, depende da programação, e é ali que você avalia. Tendo os atletas do lado, você tem parâmetro e você fala, pô, no meu físico falta isso e isso. Desceu do palco, você já inicia um trabalho para uma próxima temporada. Um off-season, Verdade. depois um cutting.
e assim sucessivamente, né? E eu venho desde 2017 nessa pegada. Competi em 2017 com 76 quilos, competi em 2018 com 80 quilos, competi em 2019 agora com 86 quilos, e agora venho fazendo um trabalhinho aí que a ideia é subir pelo menos com uns 90 quilos aí bem condicionado, um físico já com uma Legal. proposta bem diferente do ano passado, mais preenchido, mais volumoso, com mais volume de perna, né? E é um trabalho que não termina nunca, né? Mas é Verdade. uma parada que eu vou te falar, cara, me preencheu totalmente, deu uma direção para minha vida e é uma coisa que eu pretendo fazer pro resto da vida, cara. Eu tenho realmente amor por esse esporte, entendeu? Porque, que nem eu te Legal. falei, antes dele, eu tinha uma vida rotineira, normal, trabalhava, tomava uma cerveja, ia para uma balada às vezes, comia errado, e o fisiculturismo me deu um ânimo e mudou muita coisa na minha Totalmente tua vida, vida. fez eu evoluir espiritualmente, mudou meu meio de relacionamento, me trouxe mais saúde, enfim, só me trouxe coisas boas, né? Que bom. Isso aí. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. O Francisco mandou outro aqui. O Glauber tem uma curiosidade dele. O ano passado ele postou uma foto comigo e ele falou, ele tem até essa foto no Facebook, ele escreveu assim: a nossa grande promessa de troféus aqui da Baixada Santista. E depois dessa foto, nos dois campeonatos que eu fui, eu ganhei troféu. Até então eu não tinha ganhado troféu, nunca tinha classificado, né? Então é um cara que também está sempre junto para somar aí, o Glauber. O Glauber é um monstro. Legal. Tem bastante, tem 8 pessoas, Qual, né? qual foi o campeonato assim que você mais batalhou para chegar e no final você ganhou? Algo te marcou assim? Ou não foi, não foi daquela vez? Você achou que ia conseguir e aí de repente os júris não deram o ponto certo para você Cara, conseguir ali? assim, em 2017, quando eu estreiei, eu peguei um quinto lugar. Mas foi um quinto lugar que eu fiquei satisfeito, porque foi uma estreia. Então, eu Entendi, estava com legal. atletas assim que já tinham mais tempo de caminhada do que eu. Tinham 10 atletas, eu fiquei quinto. E isso me deu motivação, cara. Não fiquei chateado. Eu falei, pô, vou trabalhar duro pro ano que vem, com certeza eu vou ficar entre os três. E aí, Entendi. cara, eu me dediquei demais. Dediquei um ano inteiro aí para chegar com um físico melhor. Cheguei com alguns poucos quilos a mais, porém cheguei meio flat, que se chama, quando você não chega muito denso, né? Muito preenchido, quando você chega meio murcho. Talvez a gente tenha errado alguma coisa na finalização, né? Porque a última semana são vários detalhes, né? Na última semana de preparação, a gente faz uma etapa de. Caramba, me fugiu o nome agora. Para esgotar todo o glicogênio. Depletação, para esgotar todo o glicogênio do músculo. A gente faz uma hiperidratação, para o nosso corpo entender que está entrando muito mais água do que precisa e a gente urinar muito mais do que a gente precisa para ajudar a desidratar. E depois a gente faz um carb-up, que é onde você está na pior, no pior quadro, e aí você enche com carboidrato para subir com o músculo seco e definido, né? Então, em Entendi. algum ponto a gente errou que eu subi magro e nem classifiquei, cara. E para mim, assim, quando eu subi no palco, que os árbitros olharam e eu vi que não fiquei nem entre os seis, deu aquela desanimada. Eu olhei para baixo, Nem assim, e fala. falei, nossa, todo Nossa, dia, cara, é meta todo dia, alimentação todo dia, cardio todo dia, treino todo dia, para você não ficar nem entre os seis, cara, para mim aqueles 20 minutos ali de que eu fiquei reflexivo, pensando, né? E fiquei triste, de verdade. Mas eu falei, cara, imagino. não tem problema. Depois passou, falei, vou continuar trabalhando. Minha hora vai chegar. Tá certo. Aí dei uma pesquisada no mercado, falei com alguns outros treinadores. Foi aí que eu conheci o Emanuel Martires, que é meu treinador atual, e ele me deu um feedback muito esclarecedor sobre tudo, sobre minha condição física, sobre o que eu precisava melhorar, sobre o que eu precisava fazer.
E eu falei, cara, vamos nessa linha aí. Vamos meter marcha, vou confiar em você. Isso para mim não é brincadeira. O que tiver que fazer, eu vou fazer. Se tiver que comer pedra todo dia, eu como. Se tiver que treinar, eu treino. Então vamos para cima que eu quero ser o melhor nisso. E aí ele comecei o trabalho com ele, daí para frente só tive evolução. Só tive evolução e em 2019 o meu físico já foi bem diferente do que o do ano anterior, né? E isso me trouxe muita felicidade, né, cara? Porque é um trabalho muito árduo para você não ver uma resposta, né? Um resultado, Então, né? Resultado. principalmente esse último campeonato que eu participei, que foi o que você postou a foto aí no convite, eu cheguei numa condição excepcional, assim, como eu nunca tinha chego, né? Mas, inclusive, classifiquei para o Sul-Americano no Peru. E aí, meu treinador falou assim: não, Lucas, vai com calma. Vai com calma que ainda falta coisa no seu físico, não é agora que você vai como favorito. Então, vamos fazer uma off-season para você melhorar mais ainda e chegar em 2020 mais competitivo, né? Só que a gente teve essa pandemia aí no meio do caminho, né? É isso E aí. isso atrapalhou tudo. Causou tudo. Nossa, nem fala. Isso atrapalhou tudo mas eu estou me preparando. Estou me preparando, fazendo o que dá, mantendo meus cardios e estou me programando para competir aí no final do ano. Acredito eu que tem eventos importantes aí já agendados que até lá eu acho difícil ser cancelado, né? Tem o Mister Santos, que é um campeonato aqui da região muito importante em dezembro. Verdade. Tem o Ponche Classic, tem também um Muscle Contest lá no Rio de Janeiro. E eu pretendo participar de todos eles aí. Legal. Ó, o Francisco dá uma pergunta aqui. Para evitar o overtreino, você sai um pouco de férias, volta no outro ano? O que você faz aí? Cara, eu vou te falar que eu acho que isso é um diferencial meu. Eu não tiro férias. Nunca tiro férias. Eu desço do palco, um dia depois já estou trabalhando. Tiro um dia, talvez, para me alimentar bem, descansar. Mas eu acho que é o trabalho duro. Eu acho que é a constância que faz você chegar onde os outros não chegam, né? Eu acredito muito nessa filosofia. Então, eu procuro sempre fazer o meu 100% e não dou muito intervalo. Tem muitos atletas que tiram férias de fato. Que você vê o off-season do cara, você vê que o cara tá mais para gordo do que para atleta. Né? E eu acho que isso Entendi. acaba atrapalhando um pouco as coisas. Né? Como eu falei anteriormente, com relação ao overtraining, eu não chego nesse ponto porque eu dou os intervalos certos, porque eu treino certo em cada período, porque eu me alimento bem, né? Mas Verdade. tirar férias assim de colocar o pé na jaca e se largar, Aí é complicado, né? Porque aí tu vai perder tudo que você conquistou já, né? É complicado. Isso aí nem é na parte da parte fisiculturista, normal. A pessoa que sim, tá sim. treinando, deixar Acontece. de treinar um tempo aí, vai perder. Mesmo tendo a memória muscular, você perde Aham. muito a massa muscular, né? Ó, fizeram outra pergunta aqui. Sua perna evoluiu muito nesse ano, principalmente depois que você passou a incorporar na sua rotina agachamentos livres com muita carga. Aí ele falou aqui uma pergunta. Na sua opinião, como seria um treino ideal para as pernas? Cara, perna é um ponto fraco que eu demorei um pouquinho para entender. Que assim, eu comecei a ver os atletas que têm pernas boas e vi que os caras treinam pesado, cara. Eu sou de uma filosofia que eu acho que o treino com muita carga, sempre, ele pode ser lesivo, porque a gente vai ficando condicionado, mas ligamento, tendão não acompanha. Verdade. Mas eu consegui, com a ajuda do meu amigo Thiago Barreto, que é um grande atleta aqui da região, cara simples demais, que vem me orientando em muita coisa, a colocar na minha rotina treino com carga pesada, agachamento livre pesado, leg press pesado. Então você dá aquele choque, estimula outros tipos de fibra e realmente tem uma resposta diferente com isso. Acontece que eu intercalo esse tipo de treino
com um treino mais técnico também. Um treino regenerativo e um treino pancada. Um treino regenerativo e um treino pancada. E, para mim, vem dando muito certo. Sem contar que, assim, eu venho prestando bastante atenção e venho fazendo com mais frequência. Fiz até uma postagem hoje sobre isso. Alongamento. Né? Alongamento é importantíssimo. Músculo encurtado não cresce. Então, se alongar bem, porque você trabalha com carga, toda a sua parte, não só com carga, até o treino mais técnico, a musculação em si faz com que você vá ficando travado mesmo, né? Você vai perdendo flexibilidade. E toda a parte da sua parte posterior da perna traciona a sua lombar. Então, eu já sofri muito com dores nas costas, entendeu? Meu movimento, eu não conseguia fazer 100% correto por causa disso, entendeu? Até a síntese de nutrientes para aquele grupamento muscular que não está bem alongado é diferente. Então, além de mudar o treino, eu mudei Opa, caiu o telefone aí. Eu comecei a entender melhor e prestar atenção em todas essas variáveis, né? Que influem no resultado. Mas, com certeza, treinar com mais carga está me fazendo chegar num outro nível aí. Principalmente de volume, né? Entendi. Alguém tinha feito alguma pergunta aqui, eu acho. Alessandro, meu parceiro, beleza? Marcinha também, grande atleta. Legal que a galera tá passando aí para acompanhar. É isso aí, pessoal. Façam suas perguntas. O que eu puder agregar, o que eu puder contribuir aí. O pessoal sabe que no dia a dia eu sou muito assim também, né? Eu sou muito solícito em ajudar. Eu sou muito... No que eu posso agregar, assim, no trabalho das pessoas. Eu não sou coach, né? Eu não sou treinador, mas a gente vai fazendo preparações, competições, estudando sobre o assunto, a gente vai vai ficando com mais conhecimento, né? Então, principalmente para os iniciantes, porque quando eu era iniciante, eu queria muito que alguém me ajudasse, cara. Entendeu? E, tipo, faltou isso para mim um pouco no começo. E eu percebi que a direção, e eu até uso essa frase, a direção é mais importante que a velocidade, cara. Acho que para tudo na vida, entendeu? Então, quando eu comecei a ter profissionais que começaram a me colocar realmente na direção certa, aí eu realmente consegui evoluir e venho aí apresentando um físico cada vez melhor aí, graças a Deus. Pô, legal. Bom, a gente está encaminhando já, finalzinho da entrevista. Já, cara? Olha só. Passa muito rápido, meu. Caramba, Uma pior que eu tô horinha, falando. ela... Se o pessoal faz pergunta, então voa o negócio. Cara, vou te falar que tu falou 1 hora. Eu imaginei que seria muito tempo. Falei, caramba, 1 hora é complicado, né? Bastante tempo, mas Até no YouTube consegue programar até 1 hora, ficar assim 1 hora e meia, assim, mas mais que isso eles não. Mesmo você pagando, eles tiram, entendeu? cara, eu Então, mas. queria, sem querer te interromper aí, te Pode agradecer falar. pra caramba aí por estar me dando essa oportunidade, viu? É um assunto que eu gosto demais de falar, cara. Agradecer ao nosso amigo lá também que me convidou, me fugiu o nome dele aqui da cabeça, mas também o cara, É o gente boa Francisco pra caramba, Vieira, o que trabalha com Francisco, a gente. entendeu? O que eu puder contribuir, quando fizer da minha presença para alguma coisa, o que eu puder fazer aí, tamo junto. Falou, obrigado mesmo aí pelo Tranquilo. reconhecimento. Apareceu aqui outra pergunta. Existe essa possibilidade de substituição da gordura por músculo? Não, não necessariamente. Transformar gordura em músculo não é possível. Porém, o corpo, quanto mais musculoso, maior a queima de gordura. Entendeu? Um cara magro e um cara musculoso é como se fosse um motor de carro 1.0 e um motor de carro 2.8. Um consome muito mais combustível, ou seja, muito mais energia que o outro. Né? Então, o interessante para a mudança física
é construir músculo, incluir uma rotina de cardio moderada e fazer uma dieta para isso. Aí sim, você vai ganhando músculo e vai perdendo gordura. Às vezes, eu ouço muitas pessoas falarem assim, o cara tá correndo para emagrecer. Tudo bem, o cara vai emagrecer, tá tendo um gasto alto, só que o cara perde gordura, perde retenção, pouco, e perde o quê? Músculo. Sendo que músculo que é o que acelera o nosso metabolismo, que é o que faz a gente consumir energia, como eu falei. Então, a pessoa perdendo músculo, ela fica com um metabolismo mais lento, e aí depois o que acaba acontecendo? Efeito sanfona. O que ela perdeu, depois ela volta a ganhar, porque ela para de correr, não se reeducou, não mudou os hábitos, perdeu massa magra. Na verdade, no geral, ela regrediu. É como essas pessoas que utilizam inibidores de apetite. A pessoa deixa de comer, é claro que o peso cai, se a pessoa não está comendo. Só que não é uma coisa saudável. Teve não um aluno, um amigo meu, ele estava treinando com um coach também, fisiculturista, e ele falou, eu falo, como que você faz para emagrecer, né? É uma curiosidade minha, né? Ele falou, eu uso um produto aí, é isso aí que você falou. Aí eu falei, aí eu fui ver, eu não tinha ouvido falar, eu fui ver as causas, eu falei, mas tem todos esses efeitos aqui. Não acontece nada isso comigo. Mas é que tá falando pra qualquer pessoa, não é? Entendeu? Então, assim, acho que você devia emagrecer na parte saudável, né? Não forçar o corpo, né? Porque uma hora Exatamente. pode acontecer alguma coisa, né? É Exatamente. complicado. É que O Francisco Mano, pode falar. ninguém quer pagar o preço, né? Principalmente quando chega perto do verão, as pessoas ficam muito ansiosas por resultado, né? E perder peso, construir um físico no geral, é um trabalho gradativo e demorado. Tudo que vem rápido, vai rápido. Então, as pessoas, elas querem procurar sempre o atalho, né? Sempre o que vai resolver logo, aquele marketing quando aparece assim, perca não sei quantos quilos em um mês. Mas isso aí não é um trabalho que se sustenta. Com certeza, depois, ou vai ter um prejuízo mais severo para a saúde, ou o peso vai retornar, porque está mexendo com outras coisas que foge do fisiológico, né? O Francisco mandou outra coisa aqui, Lucas, só aproveitando a parte aeróbica, para você não perder a massa magra, como você faz? Então, Francisco, eu tenho uma facilidade muito grande em secar. Então, eu procuro, como eu falei anteriormente, manter uma dieta com déficit calórico, dependendo da fase, se for para secar mesmo. E o cardio é um complemento. O cardio, ele entra de manhã, para mim, em jejum. O famoso aeróbico em jejum. Por quê? Porque de manhã é um horário do dia que o seu corpo não tem glicogênio. Você não consumiu carboidratos. Então, ele vai usar como fonte de energia a sua gordura. Então, é muito mais eficiente um cardio moderado de manhã em jejum do que uma corrida depois do almoço, por exemplo, ou uma caminhada depois do almoço, onde você já tem energia, já tem combustível. Então, para mim, isso funciona muito bem, né? Não pode ser levado como regra, porque a gente tem a individualidade biológica de cada um. Então, tem aquele cara que é mais endomorfo, que tem uma tendência maior a engordar. Tem aquele cara que é ectomorfo, que se ele andar 10 minutos por dia, ele já some. Então, aí entra do feeling pessoal. Eu acho que boa parte, a parte mais importante do trabalho é você se autoconhecer, o que funciona para você. Né? Tem atletas que em reta final de competição tem que fazer 3 cardio por dia, 2 cardio por dia, mais escadaria. Eu fazendo um pouco cardio, no físico já vai queimando gordura ali numa proporção que fica bem equilibrado e eu não perco volume muscular. Entendeu? Então, para mim, isso aí dá muito certo. E é o que eu recomendo geralmente para as pessoas, quando me perguntam, né? Porque você vê, principalmente quando chega perto do verão que acontece as atrocidades, né?
você vê muita gente saindo correndo, né? Pessoas que não têm o hábito de fazer atividade física, querendo correr muito, né? Pessoas com sobrepeso, e aí a pessoa prejudica articulação, joelho, né? A maioria delas não sabe nem fazer um alongamento direito, né? Então, Verdade. eu não apoio. Eu apoio a corrida para quem realmente tem objetivos dentro disso, né? Se o cara é um maratonista, ou se o cara quer bater recordes, tem metas dentro disso, faz um trabalho para isso, direcionado para isso, beleza. Agora, o índice de lesão é muito grande dentro disso, né? Das pessoas que vão assim na orelhada mesmo, né? Pegam, sai correndo, acho que vai conseguir ficar definido, e na verdade não é nada disso, né? A chance de não ter sucesso é muito grande. Ó, rapidinho, onde está no nível baixo, na hipertrofia, não sei se foi uma pergunta, ele não completou aqui. Fala, Dani. Beleza, meu parceiro? Como é que tá aí? Ele tá, pô, quando a testosterona está no nível baixo, a hipertrofia, que ele completou depois. Aqui. O que você acha? Isso é uma questão importantíssima de se abordar, né? Porque quando a gente passa dos 30 anos, a nossa testosterona ela começa a cair, né? E com a testosterona baixa, realmente a resposta é mínima, é muito pouca, né? Não só a dieta tem que estar ajustada e o treino, mas o quadro hormonal tem que estar favorável, sim, para evoluir. O ideal é que a pessoa passe por um médico ortomolecular, especialista em medicina esportiva, faça os exames para ver como está, não só a testosterona, ver como está o funcionamento da tireoide, ver como é que está toda a saúde, e a partir daí iniciar uma reposição, ou algum trabalho com ergogênico, se for o caso. Porque realmente, dependendo da testosterona de como tiver, a resposta é muito pouca, e a síntese de nutrientes é muito pouca, a força é muito pouca, anabolismo no geral é muito pouco. Então, para você construir um físico, ficar inviável, né? Ó, mais uma pergunta do Francisco. Você é a favor de jejum intermitente Não, cara. e se ajuda ou atrapalha na hipertrofia? Cara, eu acho que o jejum intermitente, se for recomendado, tem que ser para uma pessoa que tem um biotipo favorável para absorver isso. Assim, uma pessoa que tenha uma facilidade muito grande em engordar, em ganhar peso, que tenha realmente uma reserva, um estoque de glicogênio para poder fazer uma estratégia dessa. Eu nunca usei. Eu acho que low carb, eu acho que ciclo de carbos, eu acho que você tem várias estratégias muito melhores e muito mais saudáveis, né? Porque eu acho que o jejum, cara, ele te deixa numa condição onde você fica indisposto, letárgico, para treinar é ruim, né? Depois, o seu corpo, ele muito tempo em jejum, quando você come, a tendência é comer mais, e quando você come mais, o seu corpo dá um pico de insulina, mas não consegue absorver tudo aquilo, então boa parte daquilo vira gordura, entendeu? Então, eu acho que é uma estratégia que eu não sou a favor, não. Eu acho que uma dieta limpa, ela te dá uma resposta bacana, você sabendo quais os tipos de carboidrato usar, em quais horários do dia, tudo calculado, né? Os macronutrientes. Eu acho que é o que eu te falo. Você fazendo um trabalho com constância, um trabalho equilibrado, sem fazer loucura, a resposta ela vai vindo, né? Eu acho que essas dietas do CAN, dieta de jejum intermitente, muita coisa surgiu aí para o pessoal que quer resultado mais rápido, mas eu acho que uma coisa que não é legal, tanto para o organismo quanto para você levar no seu dia a dia, né? Para você fazer com frequência. Você tem que fazer uma coisa que você consiga incluir no seu dia a dia, na sua rotina, de uma forma tranquila, né?
Dieta tem que ser um Verdade. processo adaptativo e gradativo, tem que ser uma coisa que você consiga dar conta e ter equilíbrio, né? A parte psicológica é muito importante para você conseguir fazer um trabalho duradouro, né? Se você começa a passar vontade, ficar de jejum, se colocar em condições assim de ter que se privar, eu acho que chega uma hora que a pessoa não aguenta, entendeu? Verdade. Bom, vamos encerrar nossa entrevista. Chegamos pertinho assim para cair do nada. Muito Caramba, obrigado, Lucas. obrigado você, meu amigo. Durante a semana que vem a gente pode fazer outra live, tranquilo. Se você quiser abordar outro tema, a gente vai combinando pelo WhatsApp. Sim. E fica a dica quando acabar a quarentena, a gente fazer pessoalmente, assim, na sua academia, na sua rotina, gravar o seu treino, Pô, que bacana. e, Então, estão entendeu? convidados. E a gente gravando, não aqui na internet, mas pessoalmente mesmo. Vou lá com o Francisco, a gente grava, faz de outras perguntas, você aborda outros temas. E Aham. esse vídeo vai para o YouTube aqui, e quando a gente tiver na rotina lá também vai para o YouTube, e acho que vai ficar até melhor lá. Então, é isso Legal. aí. Se as Muito pessoas obrigado por tiverem, se as tudo. pessoas quiserem fazer mais perguntas, outras pessoas quiserem fazer uma live por semana, uma live a cada 10 dias, não sei, só para responder perguntas pontuais, estou à disposição aí para o que você tiver de ideia aí para somar. Tá, a gente vai fazer isso aí. A gente tá combinando com a minha fisioterapeuta para a gente fazer isso. E essa jogada aí de pergunta para o pessoal. E aí a gente vai combinando os convidados que a gente fez essa live as antes e a gente vai chegar em você. E aí a gente faz esse jogo de perguntas também. Fechado, Tá meu bom? amigo. Eu só não sei se vai dar Fechou. tempo, mas eu estou vendo que o Francisco está fazendo algumas perguntas. Mandou outra, né? Ele perguntou, a pergunta que a categoria que eu estou disputando hoje é a bodybuilder até 90 quilos. Só para responder a última pergunta dele aí, para não deixar ele sem resposta. Tá Fechou, meu bom. Muito amigão. obrigado por Muito tudo. Boa obrigado. tarde. Tamo Ótimo junto aí. sábado, um restante de sábado. E a gente vai se falando. Muito Falou, meu obrigado por amigo. tudo aí. Boa Um tarde grande a abraço. todos e Tchau, até. pessoal. Tchau. Obrigado por terem participado. Tamo junto aí. E é isso aí. Um abraço. Deixa eu encerrar. Só encerrar e gravar aí, por favor.